Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim e que vocês estejam assim como eu super animados para esta nossa conversa de hoje aqui da Casa na Arte. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história do cinema. Quando é que o cinema surgiu? Vocês já devem ter ouvido falar o nome de dois irmãos que são bem famosos e que são considerados aí os precursores do cinema, os caras do cinema, que realmente teriam inventado aí o cinema e as primeiras maquinetas, né, de rodar vídeos, enfim, bem curtinhos à época, que são os irmãos Lumière, vejam eles aí, Louis e Auguste Lumière. Teriam inventado o primeiro cinematógrafo, né, como foi chamado, o aparelho ali, de projeção de sequências bem curtinhas no ano de 1895 e no finzinho desse ano em Paris eles fizeram a primeira exibição pública, né, em um boulevard lá da cidade para que as pessoas se sentassem, se acomodassem ali, vissem todas juntas, assim, pela primeira vez, né, um grupo de pessoas vendo um filme, né? Filme até entre aspas, vale dizer, né? Porque a gente está acostumado hoje com filmes e longas e grandes produções que às vezes têm até mais de 3 horas de duração. E no caso ali eram poucos minutos e poucos segundinhos. Eles exibiram um conjunto de 10 videozinhos, 10 sequências narrativas, engraçadinhas e tal, que vocês podem acompanhar, inclusive aqui no próprio YouTube, se vocês buscarem essa informação, sabe, sobre os filmes de irmãos Lumière e tal, vocês com certeza vão encontrar e vão poder assistir essas cenas em branco e preto, é claro, sem som, enfim, de alguns dos vídeos que foram exibidos à época. Mas eu, na verdade, gostaria de dizer que o cinema, de certa forma, já existia antes dos irmãos Lumière. A gente tem que dar mão à palmatória e também recordar outros nomes que foram também importantes e precursores nessa história do cinema. Então eu mostro agora aí para vocês, vejam só, o kinetoscópio, né, de Thomas Edison, o tal cara da eletricidade, não é isso? Ele e o seu assistente William Dickson criaram esse kinetoscópio em 1893 e também fizeram uma exibição pública de certas projeções em Nova York. Mas os aparelhos criados por Edison, em sua maioria, porque foram vários, é claro, né, ao longo ali dos anos, depois de 93 ele criou alguns outros aparelhos, enfim, eram um pouco maiores do que dos irmãos Lumière e eles foram aos poucos se tornando menores e mais leves para que eles se tornassem mais móveis, porque qual que é a intenção? Né? Esses caras, eles eram, na real, projetistas, né? Engenheiros, inventores, super criativos, que faziam planos, cálculos, medições, enfim, para tentar criar uma máquina que tornasse a fotografia, que já existia à época, em movimento. Cinema é movimento, né? Até a etimologia da palavra remete a isso. É a imagem ou a foto em movimento. Nós já tínhamos a fotografia há muito tempo, a fotografia era estática e ela ganha esse movimento, esse dinamismo com essas maquinetas que vão reproduzir fotos, imagens de filme, né, fotográfico, rodando ali, para que as pessoas vissem. No caso da máquina de Edison, vocês puderam ver, a pessoa visualizava ali a imagem em movimento sozinha. Então você ia até esse aparelho, se debruçava sobre ele e você assistia ao seu próprio filme, era algo ainda individual. Aos poucos, as máquinas se tornando mais populares e menores, elas foram ganhando espaço em praças públicas, saletas, enfim, de exibição, ou mesmo cada um poderia comprar a sua. É curioso como à época proliferaram vários anúncios que vendiam as máquinas de Edison.
Edison kinetoscópio, Edison maquineta elétrica ou qualquer coisa assim, né? Que eram os anúncios já com os valores para você comprar a sua, porque percebia-se já nesse momento que tinha um poder lucrativo isso, né? Se você conseguia fazer a sua própria exibição, você cobraria os ingressos. Veja só como já começa toda essa ideia do que é o cinema, né? A pessoa vai pagar para ver o filme que você vai exibir porque ela própria não tem a sua máquina, não tem o seu projetor e você tem. Então você faz dinheiro com isso. Tem muito de mundo de negócios e de mundo de empreendedorismo, né? Na origem do cinema, como essa história que eu tô contando aqui para vocês. E antes ainda de Edison, que é o cara da eletricidade, o seu assistente, desenvolverem essas máquinas, eu também mostro uma outra, que foi criada aí sim no Reino Unido em 1870 pelo fotógrafo, vejam só, e inventor Edward Muybridge. Ele criou o que foi chamado de zoopraxiscópio. Nada mais é do que essa maquineta que fica mostrando, principalmente daí o termo zoo, né, esse prefixo, imagens de animais em movimento, mas não só. Esta, por exemplo, sim, é uma pessoa galopando sobre um cavalo, como vocês veem aí. Então esse disquinho roda nessa maquineta e a gente vai poder ver a pessoa fazendo aí alguns malabarismos com o cavalo movimentando as suas patas e assim por diante, para que a gente observe essa sequência. Mas também havia, por exemplo, aí nesta outra imagem vocês podem ver um casal dançando. Vejam só que bonito. Então vocês puderam perceber, pessoal, que ao longo aí dessa história inicial do cinema foram várias as máquinas, os aparelhos, os dispositivos com vários recursos que surgiram aqui e ali em alguns países por alguns inventores, enfim, que foram dando nomes diferentes para dispositivos um tanto quanto parecidos, né? E que fizeram com que o cinema se tornasse o cinema tal como é hoje, né? Desse cinematógrafo mais, enfim, primordial. Nós temos hoje grandes produções que são realizadas, né, por equipes também grandes que reúnem profissionais muito especializados em ambientação, documentação histórica, figurino, direção, né, e assim por diante, a gente sabe, e que à época, vocês puderam perceber ainda no século XIX, era feito por equipes muito pequenas, de 1, 2, 3 pessoas no máximo, que eram estes inventores, né, enfim, e visionários que tentaram criar o cinema e fazer dinheiro com o cinema. Então, esta é a história que eu gostaria de contar hoje para vocês. E também fica a dica para que, se vocês um dia estiverem pela França e um dia passarem por Lyon, visitem o Musée Lumière, que existe lá na cidade e que consegue mostrar ao vivo muitas das invenções dos irmãos Lumière e rodar até hoje muitas destas sequências que eles produziram, aquelas 10 que foram exibidas lá em 95 e outras que foram sendo criadas, que tinham muito a ver com esquetezinhas de poucos segundos, de bailarinas, de mulheres dançando, de comediantes fazendo certas piadas, truques de mágica e assim por diante, porque os filmes eram estes. Eram os poucos segundos do que hoje talvez a gente esteja acostumado também aqui nessas plataformas, né, de streaming por aí, não só aqui no YouTube, mas em outras, que são esses vídeos curtos, né, os famosos shorts. No fundo, o cinema começou por aí. Só tínhamos condições técnicas, e foi mais isso que causou maravilhamento à época, de fazer essas sequências ainda curtas. Depois isso, claro, com o tempo foi mudando. E a estética também, é claro, foi ganhando muita força. A narrativa, a poesia, todo o impacto, né, de sensibilidade que nos toca, eu acho, até hoje. Eu particularmente curto muito cinema, não sei vocês, me digam aí nos comentários, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades de hoje aqui do nosso canal. Se sim, deixem um like, compartilhem o vídeo e nos encontramos sem falta na próxima semana, tá bom? Beijos a todos, obrigada pela companhia e até lá!